Com a internet. Boa noite, estamos ao vivo, vamos falar de ozônio hoje, moçada, muito bom. Aguardando vocês chegarem. A primeira coisa que eu preciso lembrar, esta não é uma live para recomendar que as pessoas deixem de usar seus medicamentos, deixem de fazer seus tratamentos e que troquem tudo por ozonioterapia. Ozonioterapia não é um milagre, não é uma bala de prata. Então, no Brasil, é regulamentada para os médicos como experimental ainda. Para os veterinários, odontólogos, fisioterapeutas, biomédicos, já está regulamentada e esse pessoal está trabalhando muito bonito. E é esse o nosso intento. Vamos falar de ozônio hoje e vamos para frente. Nós começamos com as perguntas das pessoas que participam da Academia do Ozônio, que é o nosso grupo de ozonioterapia, das pessoas que já participaram dos nossos cursos online. Então, Paula, de Copacabana, no Rio de Janeiro, pergunta a respeito da autohemoterapia e das contraindicações das coagulopatias quando a gente vai fazer ozônio. Paula, as contraindicações do ozônio são, em termos de coagulopatia, você precisaria dos resultados dos exames do paciente. Você pergunta quais são esses exames. Tempo de atividade de protrombina, que a gente chama de TAP, KPTT, que é um outro possível avaliador de coagulação, tempo de sangramento. A gente vai definir o RNI do paciente. Na verdade, o ozônio está contraindicado se tiver uma hemorragia maciça, tá bom? O paciente está sangrando, está fora de controle, na hora de fazer ozônio. Deixa ele controlar de outra maneira, tá bom? A Vera pergunta a respeito dos pacientes de idade, se eles precisam de algum cuidado especial. Muito boa pergunta, Vera Meirelles, de Belém do Pará. Gostei muito. Então, a gente, para os pacientes de idade, a recomendação, eu gosto sempre de trabalhar com os pacientes deitados. Eu acho que isso evita síncopes, evita mal-estar, o paciente fica mais confortável. Então, colocar o paciente deitado é uma coisa que ajuda bastante para fazer com que ele se sinta melhor, mais à vontade. Uma outra consideração, o paciente deve estar hidratado, ele deve ter se alimentado. O ozônio pode ser hipoglicemiante. Então, para os pacientes de idade, é interessante a gente ter esses pacientes hidratados, bem cuidados, para que eles possam se sujeitar, receber melhor o tratamento da ozonioterapia e reagir de uma maneira mais positiva. Acho que esse é o caminho. Então, se esses pacientes estiverem suplementados, alimentados, hidratados, eles vão responder melhor. De toda forma, nos pacientes que a gente vai fazer a aplicação auricular, muito cuidado, esses pacientes, por conta de um fluxo do ozônio, no caso, através da via auditiva, eles podem ter sensação de descarga vagal, bradicardia, síncope, tontura, respostas ruins por conta do fluxo do ozônio direto através da via auricular. Quanto tem de oxidante? Thaís Motter, de Chapecó. Puxa vida, que bom, Thaís. Antioxidantes. Esse é um tema muito discutido dentro da ozonioterapia. Eu recomendo o seguinte: as pessoas falam, quanto tempo que a gente pode dar uma... Nada segura o ozônio, tá? Então, você pega um paciente com dor, ele pode ter acabado de tomar vitamina C, faz ozônio nele para ver se a dor não passa. Deve passar, tá bom? Então, o efeito do ozônio é imediato, é intenso e funciona. Os antioxidantes, teoricamente, é melhor você dar depois da ozonioterapia. Primeiro faz a aplicação de ozônio, depois você dá o antioxidante. Essa é a recomendação ideal. Mas tem pessoas que se preocupam, mas se o paciente tomou uma cápsula de vitamina C, por exemplo, de 1 grão de vitamina C efervescente, chupou um limão, isso não segura o ozônio, tá? Precisaria ser aplicação na veia, precisaria ser bastante antioxidante para poder segurar a aplicação do ozônio. Solange, puxa vida, a Amélia Assunção chegou aqui, bacana, fico muito contente.
Vamos adiante. O Janiel. Janiel pergunta a respeito de cicatrizes. Como é que faz para infiltrar o ozônio nas cicatrizes? Entra lá na plataforma, a gente tem um curso online, o Janiel participa, ele é muito ativo. Tem os vídeos demonstrando como é a aplicação, cada uma dessas aplicações, inclusive nas cicatrizes. Então, a recomendação é utilizar concentrações entre 5 e 10 nas aplicações em estética. Essa costuma ser a variação, 5, 10 microgramas. A gente aplica, ele pergunta se é em cima, se é do lado, bem em cima da cicatriz, Janiel. Punção bem superficial, só a pontinha da agulha, bem ali intradérmico, não é nem no subcutâneo. E então você faz a infiltração vagarosamente, você vai ver que a cicatriz aviva. Ela fica rosada, se perfunde, ela reage na mesma hora. Isso é muito interessante. O ozônio tem uma ação muito boa nas cicatrizes. Conforme você vai fazendo as aplicações, as cicatrizes reagem bem, costumam clarear. E aquelas cicatrizes hipertróficas costumam ficar melhores também. Então, com relação às aplicações das cicatrizes, não adianta uma aplicação uma vez. Provavelmente vão ser necessárias aplicações seriadas, tá? Uma aplicação por semana, uma aplicação talvez umas 10 ao longo de uns 2 meses, 3 meses, e assim a gente segue fazendo os tratamentos estéticos, seja das estrias, da celulite ou lipodistrofia e também das cicatrizes. Juliana chegou, Miriam, muito bom, puxa vida. Vamos adiante com mais uma pergunta. Uma pergunta que veio que foi muito interessante é com relação a quadril. Se a aplicação no quadril chega a alcançar uma profundidade coxofemoral. Então, se o paciente que tem artrose, como é que faz com relação a esses? Ou se é recomendável fazer tudo mais profundo? Cada profissional está habilitado a trabalhar com determinado tipo de agulha, alguns com agulhas maiores, outras com agulhas menores. Tem profissionais que sabem fazer as coisas guiados por ultrassom, e isso te dá uma precisão muito boa para você chegar exatamente no ponto que você deseja. Para as pessoas que não têm formação técnica para fazer punções profundas, isso deve ser evitado. Se não está na sua alçada, se não está no seu dia a dia, não se aventure, tá bom? Não vale a pena. O ozônio funciona de toda forma. Se você aplicar o ozônio logo abaixo da pele, ele funciona. Se você aplicar no plano muscular, funciona também. E se você fizer uma aplicação mais profunda, ele vai chegar até onde você precisa. Tem alguns pacientes que iniciam tratamento, constipação intestinal, se tiveram piora da constipação, muito interessante. Lúcia, forte, maravilha. Me deixa terminar o raciocínio do quadril. Então, aplicações profundas ou superficiais funcionam sempre. Quanto mais perto do problema você chegar, mais rápido vai ser a resposta que você vai conseguir. Então, com relação à constipação intestinal, você faz os tratamentos com aplicação de ozônio pela insuflação retal, por exemplo. Essa é uma alternativa nos pacientes que são constipados. Busque sempre a causa. É uma desbiose? É hipotiroidismo? Hipotiroidismo é uma coisa que cursa muito com dificuldade de evacuação, constipação intestinal. Então, se a gente não atuar na causa de base, a gente fica usando ozônio, desconfiando do ozônio, fala, o ozônio não funciona, será que vai funcionar? Quantas sessões leva para funcionar? Se eu não atuei na causa de base, esse pode ser um grande problema. Então, a gente insiste nisso nos nossos cursos, isso é uma coisa que é muito comentada. Sempre, a gente usa o ozônio na medida do possível, mas a gente não pode esquecer de pesquisar as causas dos problemas, tá bom? Vera tá falando que tá com dificuldade para entrar, uma pena, eu já respondi a pergunta dela. Puxa vida, a Juliana vai ajudar a Vera a nos encontrar. @curso de ozonioterapia, esse é o nosso contato, é aqui que a gente está fazendo a live. E para você que está interessado nos cursos de ozônio, aprender mais a respeito dessa técnica, venha, acesse, converse com as meninas da organização, elas vão orientar vocês como fazer. A gente tem as modalidades online e presencial. As duas coisas podem ser feitas. Então, em que ponto que eu faço aplicação para faceite plantar? Isso é muito interessante. Esporão de calcânio, como é que a gente faz? Eu
conto isso, é uma experiência, essa é a minha jornada. Eu comecei ozônio porque eu tinha fascite plantar. E eu já tinha tratado, eu sou anestesista de formação, tenho especialização em dor, trato de pacientes com dor uma vida toda e eu não conseguia tratar da minha própria dor. Quando eu soube do ozônio, já fazia um ano que eu estava às voltas com fascite plantar e eu fui procurar uma profissional que fez essa aplicação na sola do meu pé. Então, minha primeira aplicação de ozônio foi na fascite plantar através da sola do pé. Dói. Funciona tão bem que eu estou aqui hoje, fã do ozônio, defensor da ozonioterapia e fã incondicional. Dói. Mas o paciente que tem fascite plantar é essa dor que ele sente todo dia. Isso é muito comum. Então, a gente pode fazer a aplicação através da sola do pé. Prefiro hidrozonioterapia, prefiro água ozonizada para esses pacientes. Essas são outras alternativas. A gente pode associar vias sistêmicas. Então, fazer a aplicação com vias sistêmicas pode ser muito bom complemento para os pacientes que têm fascite plantar. Mas eu não deixaria de fazer a aplicação no local, por mais que isso doa, tá bom? Tem gente que faz aplicação pela lateral do pé, ao invés de fazer pela sola do pé, uma outra possibilidade. Eu já recebi aplicações no meu pé de todo jeito. Sarei, preciso confirmar, tá? Resolvi meu problema, muito tempo atrás. Isso me deixou encantado. Então, fazer as aplicações direto no local, vale a pena. Apareceu uma pergunta a respeito da ozonização da água. Como é que a gente deve ozonizar a água para beber? Veja só, existe uma controvérsia muito grande a respeito da ingestão de água ozonizada e eu gostaria de esclarecer isso para vocês na medida do meu conhecimento, tá? Então, é possível ozonizar água e beber? Sim. Quando eu era criança, 6, 7 anos de idade, os bebedouros das escolas, escola primária, pré-primário, tinha água ozonizada para a gente beber. Então, filtros que filtravam a água, ozonizavam e eram bebedouro. A gente ia lá e bebia daquela água. É possível beber água ozonizada? Essa não é uma água ozonizada. Eu chamo de água com ozônio, tá? Então, a água com ozônio pode ser bebida. É uma água filtrada com uma quantidade mínima de ozônio. Isso não tem intenção terapêutica, mas se uma pessoa tem mau hálito, dor de garganta, qualquer problema digestivo, dificuldade de digestão, gastrite, desbiose, eu acredito que isso possa ser um bom caminho para a gente abordar estes problemas. É uma alternativa. A gente ainda vai ter que fazer trabalhos, comprovar, estudar, arrumar N e ter uma quantidade de pacientes para poder defender essas teses. Mas esse é o caminho. A gente escuta relatos dos pacientes que têm filtros com ozônio em casa e que bebem água ozonizada direto. Muitos deles melhoram de dores, melhoram de doenças crônicas como diabetes, como hipertensão, como gastrites e doenças. Pacientes que usavam omeprazol, por exemplo, direto, todos esses prazóis, e que melhoram muito por conta da utilização da água com ozônio. A água ozonizada é a água bidestilada ou água de osmose reversa que a gente ozoniza com ozônio medicinal. Então, a Ozonioterapia Santa Cruz pergunta como fazer ozonioterapia para tratar gengivites. A água ozonizada poderia ser uma boa alternativa nesses casos. Então, o que a gente pode fazer? Ozonizar uma água de boa qualidade, que vai ser a água de osmose reversa ou a água bidestilada, água sem íons, deionizada. E essa água vai ser então ozonizada com 5, 10, 20, 40 microgramas, tudo depende da indicação. Se é uma água para uma cirurgia ou para uma gengivite, por exemplo, como Santa Cruz pergunta, eu não deixaria de fazer a água com 40 de concentração. Essa é a concentração mais biocompatível que a gente tem. Ela é muito germicida e ela é cicatrizante ao mesmo tempo. Isso traz uma grande vantagem. Porque a maioria dos médicos demonizam a ozonioterapia. Muito obrigado. Desconhecimento, ignorância, nós estamos na fronteira do conhecimento, nós estamos lidando com uma ferramenta maravilhosa. Imagina chegar um ET e pousar com um disco voador do seu lado, fala, entra, vamos dar uma volta. Meu disco voador vai para Júpiter e volta em 1 segundo, você vai estar aqui, vamos passear pela galáxia. Quanta gente que não vai. Eu te falo, nessa seringa aqui, ó, tem ozônio. Muita gente não quer. Então, eles demonizam por falta de conhecimento. Vai chegar a hora, eles vão conhecer, eles vão ouvir. O ozônio está crescendo a cada dia.
tá bom? Então essas coisas, vamos colocar óculos agora e vamos lá, enxergando tudo, meu Deus do céu. Se eu tenho experiência com pasta de dente com ozônio, Lúcia de Ribeirão, puxa vida, Lúcia. A pasta de dente com ozônio que eu tô usando ultimamente, eu adoro. Eu não vou fazer propaganda, mas só tem 2 no mercado brasileiro, é uma delas, tá bom? Eu gosto muito, eu acho que ozônio é um estilo de vida. Então, se eu tô na ozonioterapia, eu preciso usar pasta de dente ozonizada, eu preciso de sabonete com óleo de ozônio, desodorante. Ozônio é um estilo de vida, tá bom? Amélia Assunção pergunta se aplicar ozônio pela via auricular ajuda para memória. Amélia, eu não gosto dessa indicação não, tá bom? Eu acho que o ozônio precisa ser usado com critério. E aí o critério, para mim, é infecção, inflamação, qualquer problema otológico. Fora disso, não recomendo. Para memória, para cognição, acho que não. Outra coisa, ozônio auricular, só um pouquinho. 5 segundos, 10 segundos, ou então 60 ml, 120 ml. Nada de grandes fluxos, nada de grandes volumes pela via auricular. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas me escrevem dizendo: meu paciente desmaiou, estava fazendo auricular e empacotou. Tá bom? Pacientes têm bradicardia, têm desmaio, crianças passam mal, vomitam. Então, dá descarga vagal. A gente não está acostumado com esses aplicadores que vão direto no ouvido, isso é novidade. Não façam grandes volumes, não façam grandes aplicações por esta via. Letícia me pergunta quais vias sistêmicas em protocolo com pacientes com depressão crônica você indicaria. Maravilha. Letícia, todas as vias sistêmicas, tá calor aqui, moçada. Acabou de cair uma chuvarada. Vamos lá. Vias sistêmicas para os pacientes com depressão crônica. Todas as vias, principalmente a via retal, tá? A gente tem produção de neurotransmissores no intestino e isso é uma coisa que a via retal parece estimular bastante. Todas as vias podem ser úteis. A via sublingual é uma novidade, eu ensino bastante isso nos cursos e eu recomendo que vocês aprendam. Vale a pena, é muito simples de fazer e transformadora. Mas, de toda maneira, a gente pode fazer as aplicações pela via retal e isso funciona muito bem. O paciente está com depressão, não adianta achar que 1, 2 aplicações vão resolver a situação dele. Ao longo de 5, 10 aplicações, ao longo de uns 2 meses, esse paciente então vai começar a apresentar bem-estar, vai começar a apresentar... Adriane dando risada. Bem-vinda, Adriane, estava sem internet, agora chegou, maravilha. Então, esses pacientes que têm depressão, eles precisam de tratamentos mais prolongados. Não adianta achar que 1, 2 aplicações vão ser suficientes, tá bom? Temos uma outra pergunta, me deixa passar adiante aqui. Em que ponto... técnica da luva, em que ponto que eu aplico, como é que as coisas funcionam? Thaís Moter me lembra, sempre umedecer o ouvido antes do ozônio auricular. Pacientes não gostam muito. Thaís, sinto muito, tem que umedecer. Essa é uma cavidade seca, é uma mucosa que não tem hidratação. Então, sem água, o ozônio não funciona. Ozônio seco não funciona. O ozônio precisa de água, tá bom? Então, se os pacientes não gostam, são 2 gotas que você pinga dentro do ouvido. Tem que... A Letícia Mazia falando que minha internet travou justo quando ia falar da minha pergunta. Puxa vida, Letícia. A gente já volta nela. Manda ela de novo. Tem que umidificar o conduto auricular dos pacientes. Uma pergunta que vem a respeito de aplicação em luvas. Então, as aplicações em luvas são feitas no dorso da mão. Para eu não aplicar nos dedos dos pacientes ou nas falanges, então eu devo aplicar o ozônio no dorso da mão e levar o ozônio para o lugar que eu preciso. Se o paciente tem uma dor no indicador, no polegar, eu aplico mais perto daqui. Se o paciente tem próximo do dedo mínimo ou de outros dedos, eu aplico perto de onde for preciso. Tá bom? N.A. Crespo me pergunta, pacientes querem saber quanto tempo dura o ozônio no corpo. Após 10 sessões sistêmicas para endometriose. Quanto tempo o ozônio dura no corpo? Depende de um paciente para o outro. Alguns efeitos do ozônio duram 5 dias, 1 semana, mas a maioria dos efeitos do ozônio são imediatos, eles acontecem logo em seguida. E paciente que tem dor, por exemplo, lembra, eu estou tratando um sintoma. E se ele tem uma lesão articular, se ele tem um tendão rompido, se ele tem uma dificuldade de movimentação, o problema continua lá. Daqui 2, 3 dias pode ser que isso volte a doer. Então, eu estou atuando sintomático. Quando eu faço uma aplicação com 10 semanas seriadas, as coisas começam a mudar.
a cartilagem vai mudando, o líquido sinovial vai mudando, então o efeito começa a ser mais prolongado. Se eu suplemento esse paciente, se eu corrijo problemas que ele já tem, as coisas começam a mudar de andamento. Então, quanto tempo dura? Eu não sei. Para cada paciente vai ser diferente. Então o que você precisa é fazer a aplicação no seu paciente e avaliá-lo no retorno. Quando ele chegar, você pergunta: como é que foi minha aplicação? Fala: olha, fiquei 3 dias sem dor, doutora. 4 dias sem dor. Você já sabe, para esse paciente durou 3 dias, 4 dias. Se você usou a dose adequada, concentração, volume, local, ponto exato da aplicação, pode ser que essa aplicação dure 5 dias, 1 semana, tá bom? Para endometriose, recomendo muito banhos de assento, hidrozonioterapia, tá bom? Então, essa é uma alternativa muito boa. Para endometriose, nós vamos precisar tratar progesterona, dar iodo, tratar tudo que tiver. Tireoide está muito relacionada com endometriose e a gente precisa tratar as causas. Isso é fundamental. E aí as aplicações intravaginais são muito interessantes. É possível fazer aplicações intrauterinas, mas isso é para os ginecologistas e precisa de sedação. São aplicações que doem, tá bom? A respeito de depressão, a Letícia me pergunta. Então, Letícia, o que eu comentei é que as aplicações podem ser sistêmicas, de preferência pela via retal, e elas têm que ser seriadas. Elas precisam ser 5, 10, 15, 20 aplicações. Tá bom? Enquanto você suplementa o paciente, enquanto você cuida do terreno biológico. Nilvia me pergunta: paciente com área de sofrimento vascular, em areola, por exemplo, pós-mastopexia, recomendado ozonioterapia de quanto em quanto tempo? Honestamente, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. A gente tem cremes cicatrizantes que funcionam muito bem para esses pacientes que estão com cicatrizes em sofrimento. E aí, nesse caso, a gente pode usar o creme várias vezes por dia naquela região da cirurgia que está sofrida. A aplicação sistêmica pode ser feita todo dia. Retal, por exemplo, é uma alternativa. A água ozonizada eu posso aplicar naquela região várias vezes por dia. Tá? Óleo ozonizado, mesma coisa. E em última análise, em última possibilidade, infiltrar aquela região. Tá bom? Eu insisto muito nisso nos cursos, comento muito nisso com o pessoal. Toda vez que eu puder usar uma via tópica para tratar de uma ferida cirúrgica, é melhor. As pessoas querem infiltrar, querem colocar agulha, botar ozônio lá dentro. Se aquela cicatriz está sofrida, tem uma necrose que está em andamento, está faltando oxigênio, aquela cicatriz está muito feia, um pouquinho de ozônio infiltrado, tudo bem, eu concordo. Mas ficar infiltrando ali todo dia não vale a pena. A Lúcia elogia que os cremes são maravilhosos. Sim, a Adriane manipula esses cremes, eles são feitos sem conservantes químicos, eles têm um efeito muito interessante, tá bom? Então, vale a pena utilizar nas feridas tratamentos tópicos, sempre que possível, aliados com vias sistêmicas. A Paty Veloso pergunta: qualquer gerador de ozônio com Anvisa funciona bem? Paty, o negócio é o seguinte: a qualidade da sua ozonioterapia depende da qualidade do seu gerador. Quanto melhor for o seu gerador, melhor vai ser o seu resultado de trabalho. Então, não é qualquer gerador com Anvisa que funciona bem. Os geradores têm Anvisa para fins odontológicos, tá bom? Ainda não tem Anvisa para fins medicinais. Mas, de qualquer maneira, o selo da Anvisa já é uma boa garantia e vamos para frente. Júnior Mazioli me pergunta dos suplementos mais indicados para disbiose ou apenas o ozônio responde. Eu usaria o ozônio em primeiro lugar, tá bom? Ozônio pela via retal para disbiose, associado, eu acho, com a água de ingestão. Ingerir água com ozônio, ingerir água ozonizada, para os pacientes que eu sei que tem disbiose, vale a pena, tá bom? Então, esses são casos que eu não deixo de usar água ozonizada. Outros suplementos que vão ser necessários: magnésio, selênio, manganês, vitamina D, fazer essa tireoide funcionar. Então, L-tirosina, todo esse conjunto é necessário para fazer com que a sua ozonioterapia tenha melhor resultado, seja na disbiose, seja na dor, em qualquer outro ponto. Quais exames de laboratório solicitar para pacientes que nunca fizeram ozonioterapia e é necessário para fazer aplicação local? O exame que é mais comentado é o da G6PD, mas é assim, não é obrigatório. Se o seu paciente tem anemia hemolítica, se ele é jovem, magrelo, branco, amarelo, ictérico, ele pode ter deficiência grave de G6PD. Ele pode ter favismo.
A contraindicação formal da ozonioterapia é para favismo, deficiência grave da enzima G6PD. Qualquer outra coisa não é bem assim. Então, os exames que eu preciso fazer, eu tenho que saber da coagulação desse paciente, se ele está sangrando. Eu tenho que saber da hemoglobina desse paciente, se ele tem cara de estar anêmico. Mas se eu fizer um exame bem feito, se eu fizer uma anamnese bem feita, se eu fizer uma consulta bem feita, eu descarto grande parte desses exames. A recomendação é que se colha G6PD para fazer esse tratamento. E isso vai nos dar um bom indicador de como esse paciente está. Se os pacientes têm deficiências graves da enzima G6PD, então eles não são candidatos à ozonioterapia. A Fernanda me pergunta se Hashimoto pode. Deve, Fernanda, tá bom? Todas as doenças autoimunes, o ozônio tem uma ação imunomoduladora, isso é muito estudado. O ozônio muda, as crianças, por exemplo, que começam a se tratar com ozônio, deixam de ficar doentes. Então, essa é uma grande vantagem da ozonioterapia, e aí o paciente com Hashimoto, com artrite reumatoide, com outras doenças imunológicas ou autoimunes, pode receber ozonioterapia sim, deve. Saúde, água. Se tem que compensar primeiro, Fernanda, eu acredito que não. A ozonioterapia é parte do seu processo de compensação. Então você vai ter que compensar, vai ter que ver a temperatura basal desse paciente, vai ter que suplementá-lo. Mas, de toda forma, o ozônio é parte do caminho e você pode começar por ele. Não tem problema, tá bom? Vai devagar, doses baixas, vias sistêmicas, via retal, por exemplo, excelente, tá bom? E então, esse é o caminho que a gente trilha. Tá bem? Tratamentos com feridas, o uso de bag quantas vezes por semana? CicatriHelp, bag pode ser todo dia, tá bom? Então, paciente que tem ferida, que está precisando de socorro, ele pode fazer hidrozonioterapia. Eu recomendo muito que esses pacientes tenham um geradorzinho de ozônio em casa e eles fazem as aplicações na casa deles mesmo. E o bag pode ser feito até todo dia, mas se o paciente só pode fazer uma vez por semana, tá ótimo, beleza, paciência. O Júnior pergunta, para ingestão de água ozonizada para desbiose, seria quantos microgramas? Não existe isso ainda, o ozônio não é dessa maneira, gente. O ozônio eu faço, por exemplo, com 10 microgramas, dou para o meu paciente e avalio qual vai ser a resposta dele. Uma pessoa pode reagir bem com 5 microgramas, a outra pode precisar de 40, tá? Então, a reação é totalmente individual. Isso é uma pena, porque a gente se livra dos protocolos. Chega de protocolo, gente. Chega de carimbão. Ah, tem que ser 10 para todo mundo, tem que ser 20 para todo mundo, 30 se for isso, 40 se for aquilo. Para. Estuda seu paciente. Ele é um livro aberto na sua frente. Entendeu? Ele te dá as respostas. Faz a aplicação nele com 10. Ele volta. Como é que você ficou? Ah, doutor, durou 2 dias o alívio. Eu fiz pouco. Eu vou ter que fazer com 15. Ou eu vou ter que fazer uma via retal junto para ele. Tá bom? Então, estuda o seu paciente. Não acredite em receitas prontas, elas não existem, tá bom? Tomem muito cuidado com isso. A gente insiste muito nisso no curso. Quebra a cabeça, você vai apanhar, vai ter uma curva de aprendizado, mas você vai ficar bom. Porque você vai começar a usar o seu raciocínio, olho clínico. Você vai desenvolver essa habilidade que é tão nobre. É disso que o mundo de hoje precisa. Os pacientes não aguentam mais ser atendidos em 5 minutos. O médico nem olha para a cara, dá uma receita e tchau. Vai na farmácia, farmacêutico, receita, tchau. Não pode. Chega, esse modelo está esgotado. A gente precisa estudar cada paciente e saber do que aquela pessoa precisa. Na desbiose, você pode usar a água com ozônio. Um filtro de ozônio na casa da pessoa. Entra lá na internet, filtro de água com ozônio. Arujá, Max Filter, Aquafilter, tem muitos deles, tá bom? E aí o paciente pode tomar uma água com um pingo de ozônio e já melhora. A água ozonizada ele vai ter que buscar lá no seu consultório, todo dia, ele tem que ir lá e buscar uma garrafa. Não é simples, nem todo mundo consegue ir lá na sua clínica buscar a água ozonizada que ele vai precisar para se tratar, tá bom? Então, esses são os caminhos e a gente vai por eles. Já temos meia hora, as coisas passam voando, vou tomar um gole de água e vamos adiante. Mais perguntas? Luzana, direto do Recife. Bom te ver aqui, Luzana. Puxa vida, aqueles casos de alopecia areata, lindos casos. Então,
A Luzana me lembra, muitos pacientes procuram a gente por queda de cabelo, por alopécia, por problemas capilares. O cabelo dá uma noção de como é que está a saúde da pessoa. Se a pessoa não está com cabelo bonito, se a pessoa está perdendo o cabelo, a saúde está indo embora. Tá bom? Então, tratar esses pacientes, fazer hidro no couro cabeludo. Imagina você colocar a cabeça do cara e fazer um banho na cabeça dele com água com ozônio. Maravilhoso. Bag é uma outra possibilidade. Todo mundo quer infiltrar o couro cabeludo, quer fazer injeções de ozônio na cabeça das pessoas. Nem sempre esse é o melhor caminho. Fernanda Brião, muito obrigado por essa pergunta. Se o paciente com câncer terminal pode fazer O3 retal? Pode. A gente dá qualidade de vida para esses pacientes numa etapa final, tá? Então, é triste, mas é verdade. O fim vai chegar para cada um de nós. E fazer ozônio retal para um paciente com câncer terminal pode tirar a dor, pode melhorar a disposição, bem-estar, pode fazer com que esse paciente consiga terminar melhor a estadia dele aqui nesse planeta, tá bom? Queda de cabelo, tem que associar o shampoo da Adriane, tá bom, beleza, tem que associar o shampoo da Adriane, muito bem. Pode melhorar a pressão com ozonioterapia? A doutora Vanessa Guimarães me pergunta. Olha só, o ozônio atua na microcirculação. Microcirculação é responsável por 75% da nossa circulação. 25% vão nos grandes vasos, 75% vai pela microcirculação. Se eu dilato a microcirculação, se eu melhoro a condição de perfusão por microcirculação, a pressão arterial do paciente responde, melhora. Então, essa é uma boa alternativa que a gente pode associar na ozonioterapia nos casos de pressão arterial. São precisas várias sessões, são precisas as vias sistêmicas, mas esse é o caminho. Luzana, queda de cabelo é um mundo que às vezes as pessoas nem imaginam, é verdade. Adriane dizendo que a queda de cabelo, o shampoo ajuda muito, a Lúcia está contratada. A Lúcia é uma figura, meu Deus do céu. Vamos lá, tá calor aqui, moçada, a coisa tá quente. Vamos lá. Temos mais uma pergunta que chegou aqui no grupo da Academia do Ozônio. A academia são os nossos alunos que participam dos cursos e que então são incluídos nas academias do ozônio. Nós temos 6 academias em funcionamento com ex-alunos dos cursos e a gente dá assistência para esse pessoal o tempo todo. Então, quantos dias na semana seria o ideal para o tratamento de olheiras? Cada vez que eu faço uma aplicação numa região nobre como a pálpebra, um pouquinho do oxigênio vai ficar aqui. O ozônio entra embaixo da pele, se transforma em oxigênio. Aquele gás fica depositado. Se eu for fazer aplicações diárias, daqui a pouco esse olho está edemaciado, está com o volume muito aumentado. Tá bom? Então, não se recomenda fazer todo dia. Essa é uma aplicação para a gente fazer uma vez por semana. Tá bom? Assim já seria ideal. E aí a Lúcia vai dizer, usa o creme e coloca lá. Então, cremes cosméticos. A Adriane manipula esses cremes e eles funcionam muito bem para olheiras. Júnior Mazioli, vamos de novo, meu velho. Água ozonizada para ingestão. A Declaração de Madrid é um consenso mundial de ozonioterapia. Os profissionais do mundo inteiro que se reuniram definiram que a gente pode ingerir em torno de 250 ml de água ozonizada por dia. Vocês vão ver gente no Brasil dizendo que o ozônio causa desbiose. Eu honestamente não acredito nisso, tá bom? As pessoas dizem que, esses profissionais dizem que o ozônio é feito com água de osmose reversa ou com água bidestilada e que essa água causaria desbiose. Eu não acredito nisso. Nós vamos ter que fazer trabalho, nós vamos ter que estudar e nós vamos ter que chegar nessas conclusões cientificamente. Por enquanto, é tudo eu acho. É uma pena, tá bom? Mas a gente tem muita ciência para fazer, a gente tem muita coisa para descobrir e é nisso que eu trabalho, ensinando as pessoas e levando esse conhecimento à frente. Na Declaração de Madrid, fala em 250 ml, tá bom? Quando eu tomo uma água deionizada, uma água sem íons, ela tira os meus íons. Então ela é uma água que me ajuda com detox. Se eu preciso jogar coisas fora, eu posso tomar uma água deionizada. E ela vai me ajudar a urinar mais coisas, jogar coisas de dentro fora. Se eu tomo uma água alcalina, eu reponho minerais em mim. Se eu preciso de minerais, se eu estou desidratado, eu preciso então... Paulo Lima, puxa vida, grande abraço, meu velho. Direto de São José dos Campos, bom te ver aqui, meu velho.
Se eu estou desidratado, eu preciso de reposição, então eu uso a água alcalina, por exemplo, que tem magnésio, tem cálcio, tem manganês. Mas se eu estou precisando de detox, eu posso usar uma água bidestilada e, nesse caso, com ozônio. Tá bom? Júnior, não existe consenso sobre essas coisas, meu velho, e a gente precisa estudar muito. Tá bom? Cicatri Help pergunta das ações do ozônio no autismo. Chazinho de hortelã, coisa boa. A gente está engatinhando no autismo ainda, Cicatri Help. O Brasil é um pioneiro no mundo com a iniciativa do protocolo Knockout. É um protocolo que foi desenvolvido pela ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, para os pais dos autistas poderem aplicar ozônio nos seus filhos. É uma pena, porque assim eles ficam sem supervisão de um profissional de ozonioterapia, eles fazem as coisas sozinhos e costumam fazer coisa errada, tá? Mas, de maneira geral, no autismo, o ozônio melhora a cognição, melhora contato visual, melhora a fala, melhora a coordenação motora, melhora o equilíbrio dessas crianças, desinflamação neural. É um show. Melhora do intestino. Essas crianças costumam ter muito problema intestinal. Clostridium difficile. Então, quando eu melhoro o Clostridium, quando eu melhoro a inflamação cerebral, eu melhoro o funcionamento desse indivíduo. Graças a Deus. O ozônio está bem indicado no autismo. A gente vai publicar isso em 2021, tá bom? Esses trabalhos estão em andamento. Após as insuflações retais, por quanto tempo devo permanecer deitada com a sonda fechada e em que decúbito? Lateral esquerdo ou direito? MSH Gouveia, muito obrigado, excelente pergunta, tá bom? Então, ozônio funciona imediatamente. Quer você esteja em pé, deitada, de um lado, do outro, o ozônio entrou em contato com a sua mucosa, funcionou. A ação dele é imediata. Então, deitado em decúbito lateral direito, eu estou sobre o meu fígado e então o sistema porta tem uma drenagem mais fácil. Deitado em decúbito lateral direito é muito bom para todos os procedimentos intestinais, seja o enema de café, seja a insuflação retal do ozônio. Mas, fora isso, de qualquer maneira que você fizer a insuflação, vai funcionar. Em termos de tempo, não precisa ficar segurando o ozônio dentro do seu intestino, tá bom? O ozônio entrou, fez efeito, se ele sair depois, paciência, o efeito já está feito. Na sua opinião, qual o intervalo entre o protocolo Knockout? Quando começá-lo? Thaís Motter, muito obrigado, filha. Eu não gosto dos intervalos, tá? Eu acho que a gente demora muito para ter ganhos quando a gente faz ozonioterapia. E de uma hora para outra eu proponho um intervalo sem base nenhuma, só porque alguém falou que tem que fazer intervalo. E nesse ponto o paciente piora. Normalmente é isso que a gente vê. Nos intervalos, os pacientes têm regressão daquelas melhoras que eles tiveram, dos ganhos. É tão difícil ganhar e a gente perde rapidinho. Então, eu recomendo que ao final de um protocolo Knockout, você mantenha aplicações semanais ou quinzenais de ozônio, tá bom? Esse é o que eu acredito que seja o caminho. Doutor, jovem, 19 anos, autista, somente via retal conforme a tabela Knockout? Olha, Gabi, esse é uma possibilidade. Se é isso que a pessoa pode fazer, tudo bem. Mas se você puder orientar, se você puder coordenar isso melhor, esse paciente vai ter mais ganhos, tá bom? Ele pode receber outras vias. Ele pode receber autoimunoterapia menor, ele pode receber autoimunoterapia maior, mas você tem que ter o treinamento para fazer isso. Falando em treinamento, venham para os nossos cursos práticos. Lá você vai ver essas aplicações todas ao vivo. Tá bom? A gente faz isso para que vocês possam aprender uns nos outros, nos pacientes, para que isso possa ser uma revolução no dia a dia da sua clínica. @curso de ozonioterapia. Fale com as meninas, elas fazem a inscrição de vocês para o curso online e vocês podem agendar depois os eventos presenciais. Uma vez por mês em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, a gente já teve pelo Brasil todo, até Belém. A Fernanda pergunta de câncer de fígado, cirrose hepática, tempo de protrombina alterado, RNI de 1,85. Pode fazer ozônio ou tem risco de sangramento? Fernanda, o risco de sangramento não é pelo ozônio, é pelo câncer de fígado, tá bom? 1,85, precisa ver se esse paciente está sangrando, se ele está escovando os dentes, não tem sangramento, se ele não tem peteca, pode ser que ele esteja com 1,85 de RNI e esteja compensado,
tá? O ozônio está indicado nas descompensações. Se o paciente tem cirrose hepática, ele deve receber ozônio. O ozônio é a única esperança para esse fígado dele, tá bom? Muitos pacientes que recebem ozonioterapia melhoram de cirrose, melhoram de hepatite B, hepatite C. No Egito existe uma epidemia de hepatite C e para economizar interferon, eles aplicam ozônio nos pacientes. Tá bom? Luzana dizendo que tem que vir para Recife. Gostaria muito, preciso conhecer essa terra, Luzana. Graças a Deus, puxa vida. Vanessa, beleza, vamos para Recife, monta uma turma, juntem 15, não, uns 20 interessados. Acho que é o que a gente precisa para fazer um bom curso, 20 pessoas, tá bom? Vamos adiante. A insuflação nasal. Mais cedo a Elídia perguntou a respeito de insuflação nasal. Elídia, é assim, insuflação nasal. O paciente tem que estar com o peito cheio. Ele não pode respirar ozônio. Respira fundo, prende o ar, faz ozônio numa narina e deixa o ozônio aqui nos seios paranasais. 3, 4 segundos. E então todo aquele fluxo que está preso no pulmão, você solta pelo nariz, tá bom? Respira pela boca, solta pelo nariz. Respira pela boca, solta pelo nariz. Lava o ozônio que foi colocado nos seios paranasais. E aí você repete do outro lado, tá? Respira fundo, prende o ar, apneia, faz 10 ml, 15 ml de ozônio no nariz do paciente, tá bom? 3, 4 segundos, solta o fluxo pelo nariz. Essa é a técnica para fazer ozônio pela via nasal. A dilatação é imediata, a sensação de bem-estar é imediata e muitas vezes tem descarga de secreção. Para os pacientes que têm cisto mucoso, que têm o canal cheio de secreção, essa é uma alternativa para a gente fazer a drenagem. Dr. André Bittencourt, puxa vida, direto de Mafra? Acho que é isso, né? Então, se é preciso preparar o intestino antes da insuflação retal. Eu peço para os pacientes evacuarem. Ele já sabe que ele vai passar pelo procedimento, então eu recomendo que ele evacue na casa dele e que ele venha para a aplicação sabendo daquilo que eu vou fazer. Agora, é possível fazer o enema de café, isso é maravilhoso, melhora muito o efeito da ozonioterapia por conta das duas técnicas, tá? O enema de café melhora a produção de glutationa e aí funciona o intestino, quanto mais vazio ele estiver, melhor. Hidrocolon terapia é outra boa possibilidade, porque o intestino é todo limpo, todos os resíduos são retirados, então eu posso fazer uma aplicação de ozônio que vai ser muito bem aproveitada, tá bom? A Fernanda, você perguntou de quanto tempo? Logo antes da aplicação, tá bom, André? Um pouquinho antes da aplicação já é o suficiente. Fernanda pergunta a respeito da G6PD. Quais exames são necessários para solicitar antes de iniciar o ozônio sistêmico? Todos os exames que você faria no check-up de um paciente. Você precisa ter o paciente na sua mão, precisa saber como é que esse paciente está. Então, todos os exames, inflamograma, coagulograma, toda a parte de eletrólitos, toda a parte de açúcar, glicemia, hemoglobina glicada, triglicérides, insulina, tem que saber como é que está o seu paciente, porque ele vai melhorar, tá bom? Físio William, um xará! Para tendinite de Aquiles, o ozônio ajuda, seria aplicação local. Muito obrigado, William, meu xará. Sim, nos problemas do tendão de Aquiles, as aplicações locais são muito interessantes, tá? É doloroso, vai devagar, baixo volume, baixas concentrações, 5, 10 de concentração já é suficiente, e aí você faz a infiltração ali naquele local. Procure, suba pelo tendão de Aquiles e no começo da panturrilha, logo ali na inserção, no início da panturrilha, pressiona. Aquele ponto deve estar muito doloroso, forma-se um ponto gatilho naquela região e você precisa tratar esse ponto para que o aquileu seja tratado também. Esses pacientes têm grande chance de ruptura, então eles precisam de várias aplicações, 5, 10 aplicações. E eu nunca deixo de complementar com hidrozonioterapia, tá bom? Recomendo muito que seja feito hidrozonioterapia para esses pacientes. Lu Costa Físio, paciente que faz hemodiálise. Menina, puxa vida. É assim, se o paciente faz hemodiálise e está estável, ozônio nele, tá bom? Essa é uma boa possibilidade. Se ele está fazendo hemodiálise e não está bem, ele tem que ser compensado para ele pensar em qualquer tratamento alternativo. Então,
Ozônio caminha de mãos dadas com qualquer outra coisa para ajudar a melhorar esses pacientes. Eu não contraindico nenhum tratamento, eu não suspendo outros tratamentos, eu não brigo com outros médicos, eu preciso fazer com que o paciente fique melhor. Essa é a nossa missão nessa vida. Foi isso que a gente levantou a mãozinha lá e jurou, entendeu? Fazer essas pessoas viverem uma vida melhor. Então, se ele faz hemodiálise, que ele possa ficar cada vez melhor. Paula Neto, quanto tempo o paciente pode fazer enema de café? Paula, fantástica pergunta. O enema de café, ele precisa de suplementação, tá bom? Forma-se glutationa no fígado, aumenta a formação de glutationa no fígado, mas para isso o paciente tem que ter riboflavina, niacina, piridoxina, magnésio, manganês, selênio. Ele tem que receber uma série de micronutrientes para que ele consiga formar a glutationa no fígado dele. Então, se eu vou fazer enema de café diariamente no meu paciente, ele tem que estar bem suplementado. Fernanda pergunta, para esporão? Olha, ozônio para esporão? Excelente, fácil de plantar. Foi o que eu respondi pro William agora há pouco. Acho que foi pro William. Alguém perguntou de hérnia de disco, qual a melhor forma de aplicação. Então, olha a Helena Reis dizendo meu esporão está sendo curado com ozonoterapia, graças a Deus, eu fico muito feliz por você, Helena. O meu também foi. Então o ozônio funciona muito bem para esses casos, tá bom? Fernanda, não existe protocolo, para nada. Não acreditem em protocolos, libertem-se dessa palavra, isso faz mal, tá bom? Os protocolos, não. Faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, conforme a dor. Fez, melhorou a dor, beleza, tá bom? Então pode ser infiltrado, pode ser através da hidrozonioterapia, da água ozonizada, dos bags. Todos esses tratamentos associados fazem uma diferença muito grande para o tendão de Aquiles, para o esporão do calcâneo, para todos esses problemas. Gabi, muito obrigado por essa pergunta, Gabi. Pode ser feito aplicação retal e autoemo menor na mesma sessão para autismo. Na verdade, Gabi, não é o problema em si, tá? Se pode ser feito retal e autoemo, para qualquer coisa, tá? A gente precisa entender para que a gente está fazendo cada aplicação. Então, no caso da retal, eu estou fazendo uma aplicação sistêmica, na qual eu dou uma grande quantidade de ozônio pela via intestinal do paciente e ele forma neurotransmissores, ele forma substâncias anti-inflamatórias, ele desinflama o cérebro dele. Autoemo menor, ela traz imunomodulação. Eu não faço autoemo menor em criança eu só faço a via retal, tá bom? Mas é possível juntar as duas coisas. Recentemente eu fiquei chocado de ver grandes profissionais criticando veementemente, falando, não, se faz retal não faz autoemo, se faz autoemo não faz isso, não faz aquilo. Gente, não é assim. Cada paciente é diferente, cada situação é diferente. Meu paciente está com psoríase, ele precisa das duas coisas. Ele precisa de imunomodulação e ele precisa de via retal. Eu tenho que tratar o intestino dele. Depende do que o paciente tem. Não dá pra gente generalizar. Tá bom? Débora Kelvin, Débora Vilela Alckmin. Qual o intervalo entre os ciclos de nocaute? O preconizado é a gente fazer um protocolo nocaute e parar durante coisa de 1 mês. Eu não recomendo, não faça paradas. Você fez um nocaute, o paciente melhorou bastante, segue. Faz uma aplicação depois de 10 dias, 15 dias. Seu paciente só tem a ganhar. Não vão dando intervalo não. No intervalo a gente perde. Não vale a pena. Tá bom? Toma muito cuidado com os intervalos. Eu tenho criticado muito isso, porque eu acho que esse é um passo atrás que a gente dá por um motivo que não está claro. É porque alguém falou que tem que dar um intervalo. Para aquele paciente tem? Eu não sei. Tá bom? Imagina só, eu terminei um protocolo nocaute, meu paciente está com herpes labial, está gripado, está com o nariz escorrendo, ele está talvez com um estresse oxidativo, ele ficou doente. Se ele fez ozônio, era para ele não ficar doente. Então pode ser que eu precise dar um intervalo de uns 15 dias para essa criança. Mas se ele fez o nocaute, está melhorando, toca para frente, por favor. É a minha recomendação. Analise o seu paciente e veja como ele responde. Tá bom? Gabi, você ouviu isso, né? Então, no autismo, eu recomendo que você faça a aplicação retal. Se vai fazer autoemo menor ou não, é outro passo. Em crianças eu não faço. Se fosse aquele paciente de 19 anos que a gente falou agora há pouco, talvez. Se o paciente tolerar bem as picadas, porque são 2 picadas, né? Tem que colher o sangue e tem que aplicar no músculo. Eu não gosto de dar picada desnecessariamente, não. Mesmo sendo tendo sido anestesista. Já dei picada que basta. Francisca Neta Sampaio, com a gente que tem lúpus,
Como fazer? Todas as doenças autoimunes, a gente precisa de imunomodulação. Autoimunoterapia menor, está bem indicada. Via retal, bem indicada. Autoimuno maior, também, tá bom? Então, lúpus. Eu preciso tirar a dor desse paciente. Se esse paciente tem dor no joelho, dor no cotovelo, dor no ombro, eu posso aplicar naquele local para fazer com que ele melhore localmente. E essa é a alternativa, fazer as aplicações locais e sistêmicas em todas as situações, não só nas doenças autoimunes. Ouvi falar que o paciente só pode fazer 60 sessões de ozonioterapia por ano. Vanessa, pelo amor de Deus, eu não sei quem falou isso. Eu fico com o cabelo arrepiado. Não conta isso pra ninguém. Deixa isso sair de um lado do outro. Esquece isso, tá bom? Um ano tem 58 semanas, mais ou menos. Então, 60 sessões vai ser uma sessão por semana, em média. É o que eu me faço. Eu não passo uma semana sem fazer sessão de ozônio, tá? Já são mais de 10 anos fazendo ozônio toda semana. Então, recomendo que vocês preconizem isso para os seus pacientes. Eu acho que isso é um estilo de vida, tá bom? Eu não deixaria de fazer, não. Vanessa Palu. Perda de movimentos dos membros superiores devido à hérnia de disco. Qual a melhor forma de aplicação? Fantástico. Então, tudo depende da localização dessa hérnia. Essa hérnia é anterior, é posterior, entendeu? Os anestesistas têm muita facilidade de palpação da coluna aqui e de fazer bloqueios e infiltrações aqui na lateral do pescoço. Mas eu poderia fazer na nuca. Eu poderia fazer uma aplicação sistêmica. Se esse paciente tem hérnia de disco, eu posso fazer sublingual, eu posso fazer nasal. São outras vias que complementam. O ozônio requer muita criatividade, a gente tem que estar ligado, tá bom? E então, por conta disso, eu posso fazer via auricular, nasal, sublingual para uma hérnia de disco cervical. É um complemento, eu estou fazendo uma via muito próxima e certamente esse paciente vai ter benefício. Eu posso fazer infiltrações aqui para vertebrais na nuca do paciente, essa é uma outra alternativa. E então, esses são caminhos para a gente melhorar uma hérnia discal. Qual o volume máximo seguro em aplicações para lipodistrofia? Muito bom, André. A gente falava disso outro dia, no curso a gente fez muitas aplicações de estética e eu convido vocês. Agora, 11 e 12 de dezembro, nós temos curso em São Paulo, 2 dias, pela primeira vez, 2 dias inteiros. Final de janeiro, 22 e 23, eu acho, mesma coisa. 2 dias inteiros de treinamento em São Paulo. Não percam, venham. E se você se inscreve para o curso presencial, você já começa o curso online imediatamente e entra nas nossas discussões de caso, entra nos nossos grupos de acompanhamento. Vai ser um show. Vem aprender ozônio. É isso que a gente faz de melhor. André, ozônio para lipodistrofia. Eu costumo estabelecer um limite para aquela paciente. 3 seringas, 4 seringas de 60 ml. Porque aplicações de estética, faz aqui, faz aqui, faz aqui, agora faz mais um pouquinho aqui. Os pacientes ficam te pedindo, meu Deus, como eu tô suado, tá quente pra caramba aqui, moçada. Eu estabeleço um limite de seringas, de volume, porque senão a gente se empolga e a gente faz demais, tá bom? Eu faço estética uma vez por semana no máximo e eu estabeleço 3, 4 seringas com 5 de concentração ou 10 de concentração, de acordo com aquilo que o paciente pode receber, e associo alguma via sistêmica, seja a retal ou uma outra via, como a autohemoterapia. Quando será o curso em BH? Puxa vida, Gabi! Ano que vem, tá bom? Certamente, ano que vem a gente volta para BH. Esse ano a pandemia mudou tudo, a gente começou os cursos em agosto e fizemos os cursos em São Paulo. Como eu faço inscrição? Braz, @curso de ozonioterapia, é o nosso Instagram, tá bem? E aí você fala com a Dayana, com a Juliana, com a Araceli, nós temos uma equipe que vai cuidar de você para te esclarecer em tudo que for preciso e você vai aprender ozônio com as melhores cabeças do Brasil. Nós temos grupos que dão show. Todo dia nós temos perguntas maravilhosas, muito aprendizado, muito conhecimento. Bem bacana. A atriz pode ajudar com pacientes com polineuropatia diabética, sem dúvida, Dr. Hugo Evangelista. Sim, polineuropatia diabética, hidrozonioterapia, banhos de ozônio, bag com ozônio e ozônio por vias sistêmicas, como por exemplo a via retal, aplicado nos pontos de acupuntura também é outra possibilidade excelente. Mas esse seu paciente vai precisar de vitamina B12, ácido alfa-lipoico, todas as suplementações para fazer com que o terreno biológico dele melhore. Se a diabetes não melhorar, meu caro, a polineuropatia não caminha.
Júnior, meu velho, recordista de participações para lipólise abdominal. Qual a concentração? De 5 a 10, tá bom? E eu não acredito muito nessas lipólises, não, tá bom? Precisa ter uma mudança de estilo de vida. O ozônio entra bem nisso daí. Ele melhora que o paciente tenha, sabe, uma mudança positiva, bem-estar, disposição, para ele sair do sofá, vai para academia, vai fazer exercício, vai mudar dieta, vai mudar de vida. Não é a lipólise do ozônio. É o ozônio na cabeça dele, na vida dele. Lúcia, não falei do zumbido, Lúcia, pelo amor de Deus, vamos lá. O zumbido pode ser tratado com ponto de acupuntura aqui no canal da bexiga, próximo do pavilhão auricular. Pode ser tratado através da via auricular, como você perguntou. Me desculpa, sua pergunta passou e eu estava envolvido com outras coisas. Sabe que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil. O ozônio pode ser usado pela via auricular para o zumbido, mas zumbido você sabe que é uma coisa multifatorial, você é homeopata e se a gente não melhorar terreno, não ajeitar as coisas todas, não dá, tá bom? Luzana, me desculpa, eu me recuso a falar sobre esse tema, tá bom? Isso aí é um pecado, é um risco que as pessoas colocam às outras, eu não vou falar disso, tá bem? Eu condeno, eu não concordo, eu não faço, não ensino, lamento. Vamos em diante, fazer ozônio, faz faz retal, pelo amor de Deus, tá bom? Faz autoemoterapia menor. Mas não façam bobagem com ozônio, porque todo mundo vai pagar. O Brasil, a imprensa está esperando alguém dar mole e fazer uma bobagem com ozônio para cair nas notícias. Entendeu? Não façam. Não façam. Essas injeções de ozônio direto na veia, não façam. Autoemoterapia intermediária, não façam. Isso é um risco desnecessário. Para os pacientes, antes de mais nada. Para a ozonioterapia. E, em último lugar, para o profissional que fez. Tá bom? Vamos fazer a coisa com seriedade, vamos fazer direito. É isso que eu ensino, é nessa tecla que eu bato o tempo todo. Segurança, antes de mais nada, tá bom? Bora! Adriane, meu Deus do céu, sim, é perigoso. Tá bem, valeu, Luzana, muito obrigado. Realmente, é importante falar, me desculpem, foi uma reação exagerada. Uma última pergunta, o ozônio na hemofilia, meu Deus do céu, puxa vida. Então, o ozônio pode ser usado na hemofilia ou em qualquer outra coagulopatia, desde que o paciente esteja compensado. Escovou o dente, está sangrando, não dá para fazer ozônio. Ou se ele está com sangramento ativo, não dá para fazer ozônio. Mas se ele está compensado, fazer ozonioterapia, o ozônio melhora a hemioxigenase 1, é a principal enzima de eritropoiese. O ozônio melhora NRF2, uma molécula master do seu sistema anti-inflamatório. Então esses pacientes melhoram muito, tá bem? Então vale a pena fazer ozônio, seja lá qual for a doença do paciente. Nós estamos chegando no fim, faltam 3 minutos, eu agradeço demais a participação de vocês. Sem as suas perguntas isso não teria sido possível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos adiante, vamos para a saideira. Thaís, para pacientes que têm deficiência de imunoglobulina, faz aplicação de imuno todo mês? Olha, se o paciente tem uma deficiência, vamos fazer ozônio pela via sistêmica. Em caso de cesárea ou abdominoplastia, sim, a gente faz antes e depois da cirurgia, que é para o paciente não ter infecção e evoluir melhor, para ele sarar mais rápido, tá bem? Dores na região poplítea, a região seria na região posterior do joelho? Sim, é uma boa alternativa, tá bom? TVP é ótima, vamos fazer ozônio na TVP também. Pode ser nos pontos de acupuntura, pode ser ozônio sistêmico, pode ser ozônio através de hidro. Adoro hidro. A gente não aprende ozonioterapia completamente enquanto a gente não trabalha com água, tá bom? Todo dia a gente tem que trabalhar com água, todo dia, seja hidro, seja água ozonizada. A gente tem que ter essas opções no consultório. Botem isso na cabeça, isso vai mudar o resultado de vocês. Falou? Estou muito contente, vamos para as últimas. Realmente, ozônio é vida. Fernanda, Hashimoto, autoimunoterapia maior ou retal? As duas, tá bem? Esses pacientes precisam de imunomodulação. Então, a autoimunoterapia menor está bem indicada para esses pacientes e a via retal também. Maruan tá por aqui, será? Meu Deus do céu, quanto tempo, Maruan, meu velho, direto de Campo Grande. Vamos lá, talassemia menor foi discutido, cara, aqui tem muito talassemia menor, é uma região de italianos, colonização italiana, tá bem? Então, sim, vias sistêmicas, esses pacientes vão melhorar muito, melhora a flexibilidade da hemácia. Para falciforme, talassemia, é show. Vai lá no livro do Bot, tá tudo bem explicado lá. Capítulo 7, 8, tem tudo sobre ozonioterapia na talassemia e na anemia falciforme, tá bem? O 3 no soro fisiológico, fale. Não gosto de soro fisiológico, não me perguntam. Acho uma falca. É assim, ozônio vai bem no sangue.
tá bem? Quando a gente faz no soro fisiológico, a chance de flebite é muito grande. Então, funciona? Funciona, porque no soro fisiológico tem água, e o ozônio funciona bem na água. Mas o sal reage mal com o ozônio e a água, forma ácido hipocloroso e pode dar flebite. Se o seu paciente tem flebite e te procura, show, você resolve o problema. Se o paciente procura um vascular, um pronto-socorro, aí você vai ter um problema. Tá bom? Amei sua live, venha pro Recife. Gente, junta uma turma pro Recife, vamos lá. Tô louco pra ir pro Nordeste, seria um show. Fico muito... Antônio Alves, meu Deus do céu, bem-vindo, meu velho, e até a próxima. Algum estudo sobre ILIB-O3? José Roberto, ainda não, meu velho, mas a gente precisa fazer, tá bom? Eu uso essas duas técnicas todo dia, eu acompanho isso por microscopia de campo escuro, mas estudos, honestamente, eu ainda não vi nenhum ainda, tá bem? E nós vamos encerrando por aqui. Respira, ótima live, não dá tempo, Thaís, não dá tempo, mas é isso, a gente respira ozônio, e isso transparece no olho, transparece na fala, a gente fala do coração. É isso que a gente faz o dia todo, tá bem? Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, eu agradeço muito essas meninas, porque elas adivinham meus pensamentos. Eu olho e elas já sabem o que eu quero. Os pacientes que respondem, que nos procuram tão bem, que melhoram. A gente muda a vida de muita gente quando a gente aprende ozônio, e é por isso que eu ensino ozonioterapia. Mais de 1000 pessoas já passaram pelos nossos treinamentos do Brasil e de outros países do mundo. O Brasil inteiro já passou por aqui. E eu fico muito orgulhoso por isso. Eu dou os parabéns a vocês que estão aqui para aprenderem mais 1 hora da sua quinta-feira. Eu estou muito contente. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado. E a gente se vê em breve, tá bom? Logo a gente volta. Se vai retransmitir essa live, ela vai ficar nas nossas mídias sociais, tá bom? Então, em breve a gente coloca nos grupos as gravações para que vocês possam acompanhar. Zé Roberto, venha, meu caro, vai ser bom, você vai aprender coisa muito bacana. Francisco Farias, muito obrigado, eu que agradeço, cara. Juliana, legal, muito bom ter você junto comigo, Juliana. Me ajuda demais. Araceli, Cris, Adriane, puxa vida. Muito obrigado, meninas. Morgana, Lu, grande equipe, tá bem? Vamos lá, 21h01, tá faltando pouco tempo, logo a gente deve terminar, tô muito contente. 11h12 a gente vai estar em São Paulo. Dayana, puxa vida, minha filha, esqueci de você. Vamos lá, muito obrigado, exatamente. E aí, vamos viabilizar Recife, vamos para o Brasil inteiro. A gente tem um modelo que é itinerante e a gente vai para todo lado. Mas enquanto isso, venham para o curso online. E a gente interage todo dia através dos grupos de WhatsApp e a cada quinzena, pelo menos, a gente faz uma live no Zoom, que é exclusiva para os alunos dos cursos de ozonioterapia. Tá bem? Mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? E vamos nessa! A Julie também, sim, já falei com ela. Meu Deus do céu. Fernando Matos, direto de Manaus, meu caro. Puxa vida, que bom te ver aqui, fico muito contente. É sempre bom ter sua participação, Fernando. Meu Deus. 11h12 a gente vai estar em São Paulo, 21 e 22 de 11 e 12 de dezembro em São Paulo, 21 e 22 de janeiro em São Paulo novamente. E então, vamos estar junto? Venham, vamos aprender ozônio, tá bem? O link do WhatsApp, Marçam, pergunta aqui, ó, @curso de ozonioterapia. A Julie, a Dai e a Araceli vão te ajudar com isso, tá bem? E assim, vocês podem participar dos nossos grupos para que a gente possa aprender mais a respeito dessa técnica que é tão nobre, é tão transformadora nas nossas vidas, tá bem? Dayana, muito obrigado, vamos entrar em contato através do curso e falar com todo mundo, tá bem? Fernando, puxa vida, Vanessa já está no grupo do curso do online, sim, no grupo. Excelente. Vamos com mais uma pergunta, deixa eu ver aqui na academia se chegou mais alguma coisa. E... Era a pergunta que faltava, muito bom. Se na autohemoterapia menor, vai anticoagulante ou não vai? Pelo amor de Deus, toda vez... Não tem anticoagulante na autohemoterapia menor. É uma seringa com ozônio e só, mais nada, tá bom? A gente usa a seringa com ozônio, aspira o sangue, mistura os dois, joga o gás fora e aí a gente faz a aplicação só do sangue ozonizado, tá bem? A Araceli está me lembrando que em São Paulo, 22 e 23 de janeiro, eu estava falando as datas erradas para vocês, 22 e 23 em São Paulo, em janeiro, e agora 11 e 12 de dezembro,
São Paulo também. Em breve a gente se vê, tá bem? Ah, ozonioterapia na trombofilia foi recomendada. É parecido com o que a gente falou da hemofilia agora há pouco, né? Então, em todas essas coagulopatias, o ozônio pode ser feito desde que o paciente esteja compensado. Tá bom? A Dayana tá lembrando, as inscrições são limitadas. Infelizmente, os locais onde a gente faz os cursos de ozônio tem limitação. Por conta da pandemia, a gente está com turmas limitadas. Então, se você tem interesse de fazer o curso, converse com as meninas realmente, se inscreva, porque a gente tem, dessa vez, inscrições limitadas por conta de distanciamento, pandemia, tá um saco essa história, já encheu. Graças a Deus que a gente tem ozônio para se livrar do corona, meu Deus do céu. A Anvisa publicou uma nota essa semana dizendo que o ozônio não funciona para corona. O resto do mundo diz o contrário. Mas a gente tem que respeitar o que a Anvisa diz e a gente tem que estudar, e cada vez mais trabalhos científicos são publicados. Para vocês que participam do curso online, vão lá na plataforma, nós temos uma biblioteca só sobre os artigos científicos que falam sobre a utilização do ozônio em Covid, tá bom? Livros, artigos científicos, tá tudo lá na biblioteca. Aproveitem e estudem. Nós temos que ter contra-argumento. Quando a gente escuta certas coisas, a gente precisa ter como argumentar, tá bem? A Kátia pergunta se o curso é teórico e prático. Exatamente, tá bem? Então, na plataforma online você tem o curso teórico. E quando você se encontra comigo, a gente faz os esclarecimentos da teoria e a gente faz a prática ao vivo, tá bem? Então, Helena, não podemos criticar, eles estão, deixa eles, tá beleza? Anvisa, então, não, eles estão fazendo o trabalho deles, paciência, é isso, a gente está lutando contra gigantes de indústria farmacêutica, de interesses políticos. Nós estamos vendo tanto de coisa errada que acontece no mundo o tempo todo, e nós estamos na contramão, nós estamos com uma ferramenta que desperta todo tipo de sentimento, tá bom? Porque ela funciona faz um século ou mais. É eficiente, é barato. E vamos falar do curso. O curso é teórico, prático, sim. A gente faz todo tipo de aplicação quando a gente tem os cursos e as pessoas aprendem ao vivo, e depois do curso as pessoas continuam aprendendo, porque a gente abre esses espaços de discussão, seja através do WhatsApp, do Zoom, aqui no Instagram, e a gente então conversa com todo mundo o tempo todo, para que as coisas possam se encaminhar, tá bem? É um acompanhamento que mantém o aprendizado, mantém a chama acesa, porque muitas vezes a pessoa vem, faz o curso, ainda não tem gerador, ainda não tem equipamento, não tem seringa, não tem nada, e esquece. Não, com ozônio, com a gente, é diferente. A gente fica no seu pé até você ter o seu gerador, até você começar a usar, até você botar seu conhecimento em prática. Esses pacientes que você tem na sua clínica, eles precisam se beneficiar da ozonioterapia, tá bom? E é isso que a gente faz. Eu agradeço demais a participação de vocês, eu estou muito contente de ter dividido essa hora com vocês, foi muito bacana, e eu espero encontrá-los em breve novamente para que a gente possa falar de ozonioterapia, que é essa paixão. Ano que vem, os cursos vão incluir várias outras modalidades, a gente vai falar de medicina integrativa, e aí essas coisas vão tomar nova dimensão, tá bem? Muito aprendizado, muita luz para vocês, muito conhecimento. Vamos adiante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam pra gente. Aqui é o @curso de ozonioterapia. Mandem um direct, façam suas perguntas, a gente esclarece. É isso que a gente faz, tá bom? Muito obrigado para vocês. Um grande beijo, uma boa noite para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Boa noite. Encerrando. Até mais.